Hoje a gente vai falar sobre a defesa psíquica, sobre como aprender a manter a nossa mente fortalecida em meio aos momentos difíceis da nossa vida. Vou falar também um pouco sobre a ansiedade, porque ela é gerada, é causada, e também um pouco sobre como se defender dos ataques às pessoas, às críticas e tudo mais que acontecem o tempo inteiro nesta vida de encarnado. Essa palestra, de certa forma, vai ser complementando as ideias da palestra anterior, então eu espero que vocês consigam fazer as conexões e que ainda estejam com a mente afiada em relação ao que eu falei. Mas o principal que eu falei na reunião passada é que palavras são apenas palavras, nós que colocamos o peso nelas. Se alguém te ofende, alguém te xinga, é você que se sente ofendido por essas palavras que foram utilizadas. Se você não é o que a pessoa disse, você não tem por que se sentir ofendido com aquilo. Mas, como nós somos seres egóicos, nós tendemos a colocar significado naquilo que é dito sobre nós, e isso nos machuca. Eu dei, por exemplo, lá o exemplo de alguém te chamando de covarde, e muitas pessoas se sentiriam ofendidas. Eu não sou covarde. E diria, não, na verdade eu sou uma pessoa corajosa. E do que importa se alguém te chama de covarde ou não? Se alguém te critica ou não, se você sabe que não é aquilo. Então, uma das principais forças para nós nos defendermos de ataques espirituais e falados de pessoas encarnadas é a autodefesa psíquica de parar para pensar. Eu sou realmente covarde? Vamos lá parar para pensar. O que é uma pessoa covarde? Pronto, é assim. Então, vamos lá listar. Eu tenho essas características de covardia? Sim, tenho. Então, eu vou, a partir de hoje, mudar em mim isso até que eu me torne alguém corajoso, que é o oposto da covardia, é a coragem. Se eu não sou essa pessoa covarde que disseram que eu sou, porque eu elenquei os motivos e percebi que eu não sou covarde de verdade, não tem por que eu me ofender, porque aquilo que a pessoa falou não é verdade. Mas geralmente a gente briga, mesmo sabendo que não é verdade. Ah, alguém vai e te chama de mentiroso. Você fica cheio de raiva, porque eu não sou mentiroso, que não sei o quê, e você tenta brigar e tenta provar e tudo mais, por quê? Porque, na verdade, o que te ofende é o que a pessoa pensa de você e não o fato de você ser ou não mentiroso. Porque você sabe que você não é mentiroso, você sabe que você não é covarde. Mas para sua mente é importante é, que as pessoas não te vejam dessa forma, porque você cresceu num contexto social onde a opinião do outro tem valor para você. Lá eu expliquei, inclusive na palestra anterior, o conceito de comunidade verbal, que é a forma com que as pessoas te enxergam, com que elas falam de você e com que elas te entendem. Então, se alguém te chama de covarde, você não está nem aí pelo fato de ter sido chamado de covarde, mas sim o que te incomoda e te faz mal é o fato de alguém pensar que você é covarde e por isso você tenta se defender. Então, quando você começar a parar de se importar com a forma com que fulano ou fulana te veem, você vai começar a ser cada vez mais livre, porque alguém vai te chamar de covarde para você, pouco vai importar, você vai ter a plena capacidade mental de ter a afirmação de que aquilo não é você e ponto. E lá, na palestra anterior, eu também expliquei bastante sobre o que é o ego e o que é o eu. E como essa falsa ideia de que você é uma determinada pessoa faz você acreditar que você deve defender esta falsa ideia de ego. Vamos lá, para a gente pensar um pouco mais profundamente sobre essa ideia de ego. Bora aqui para pensar, parar para pensar. Ego vem lá do latim, mais ou menos, que significa eu. Então, o que você tenta defender o tempo inteiro é essa sua percepção de que você é uma pessoa. Se alguém vai lá e te xinga e diz que você é, sei lá, qualquer coisa negativa, você, como eu falei, se sente incomodado porque você quer defender esse ego de que você não é aquilo. Vamos dizer que você se vê como uma pessoa muito generosa e alguém vai lá e te critica dizendo que você não é generosa. Você vai querer a todo custo defender essa ideia de que não, que você é generosa sim, porque o seu ego, o seu eu, se faz pensar como se você fosse alguém generosa e você leva como um ataque pessoal o fato de alguém te chamar de não generosa. Mas é que tá, será que você é essa pessoa que está me ouvindo agora ou não? Tá, agora a gente vai entrar num campo meio filosófico, meio abstracionista, que vai
fazer você ficar um pouquinho tentando as ideias, mas bora parar para pensar comigo. Você nasceu nessa encarnação no dia tal, do mês tal, do ano tal. Nessa você encarnou nessa família que foi te dando tal nome, que foi te passando tais valores, que te colocou em tal religião, em tal forma de ver a vida, de ver o mundo, e isso foi estimulando em você características e tudo mais que você defende como sendo você. Então, eu sou Francisco Ramos, sou kardecista, gosto de espiritualidade e tenho um gosto por música de rock, de música clássica e blá 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 blá. Mas no final mesmo, eu não sou Francisco Ramos. Por que não? Porque daqui a alguns anos, espero que muitos anos, eu vou morrer. E quando eu morrer, o meu espírito vai voltar para o plano espiritual. E quando o meu espírito estiver no plano espiritual, depois de um bom tempo, eu vou ter que reencarnar em outra família, outro contexto, outro país, outra religião e tudo mais. E lá eu serei outra pessoa. Então, eu sou Francisco Ramos ou eu sou fulano de tal que será na próxima encarnação? Ou eu fui fulano de tal da minha encarnação passada. Então, essa ideia de individualidade, ela é falsa, porque ninguém é de verdade aquilo que é. Eu temporariamente sou Francisco Ramos. Então, se alguém ofende a Francisco Ramos, pouco importa, porque temporariamente eu sou este cara, eu sou essa pessoa. Mas daqui a um ano, eu posso ser uma pessoa de personalidade totalmente diferente se eu me ajustar, me adaptar, me reencontrar, me filosofar, me autoanalisar. E eu já fui outros Franciscos, outras pessoas. Eu já posso ter sido mulher, homem, posso ter sido tantas variedades de etnias, de religiões, de tantas coisas, que o eu, ele é fluido. Mas aqui, nesse instante, como Francisco, se alguém me ataca, provavelmente eu tentaria revidar e tentaria me proteger. Mas se a gente parar para pensar no âmbito maior, não tem relevância eu me ofender porque me disseram que eu sou X ou Y. Porque, de fato final, não tem relevância nenhuma a opinião de fulano sobre mim, mas sim a minha sobre quem eu tento ser cada dia mais. Ninguém sabe o quanto eu estudo, o quanto eu me dedico, o quanto eu tento ser melhor. Ninguém sabe o quanto eu contenho minha raiva, o quanto eu tento ser paciente. As pessoas apenas me julgam pela visão externa que elas têm, por um recorte da minha vida. Ninguém me vê do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. Eu posso passar o dia inteiro fazendo coisas boas, mas se uma pessoa me vê apenas no um minuto que eu fiz uma coisa de errada, essa pessoa vai me achar a pior pessoa do mundo. Então observem que ao olhar de alguém que me viu durante um minuto fazendo uma coisa errada, eu vou ser uma pessoa péssima. E no olhar de quem me viu o dia inteiro fazendo coisas boas, eu vou ser uma pessoa maravilhosa. Então, observem como a visão alheia, a visão de quem está de fora, é muito frágil, é muito tendenciosa para que eu realmente dê valor e me importe para com isso. Afinal, essa pessoa não sabe o quanto eu me esforcei. Vamos dizer que, sei lá, eu fiz uma prova e eu tirei uma nota ruim. Todo mundo vai achar o quê? Ah, Francisco não estudou, ele não se dedicou, ele não fez a prova a sério. Mas ninguém me viu meses estudando todo dia, acordando cedo, me esforçando para fazer a melhor prova possível. Então, por que eu vou me sentir machucado, criticado, porque alguém me disse que eu fui mal na prova, porque eu tirei uma nota ruim e acharam que eu não me estudei de verdade, que eu não me dediquei de verdade, sendo que eu sei o que eu fiz de verdade. Então, observe, o valor que você coloca a você mesmo geralmente é o mais justo. Se você for uma pessoa equilibrada, é claro. Porque você sabe os seus sofrimentos, as suas situações, as suas vivências, e você sabe o quanto você se dedicou ou não a algo e não a pessoa que apenas te viu por um minuto tomando uma atitude, fazendo uma coisa. Então, é muito importante você perceber isso. Quem é o eu nesse processo todo? Você é quem está me ouvindo agora? Talvez não, porque daqui a uma semana você pode mudar de personalidade. Daqui a uma semana você pode não ser mais espírita. Daqui a uma semana você pode começar a ter outras atitudes.
Nós somos mutáveis, nós o tempo inteiro estamos mudando. Se alguém te chama de covarde hoje, provavelmente hoje você pode ser covarde. Mas daqui a uma semana, 2 semanas, se você se esforçar muito para se tornar alguém corajosa, você já não vai ser mais aquela pessoa que te taxaram e disseram que você era. A vida é sobre mudanças, transformações e evoluções. Então, é muito pequeno você se deixar ofender ou criticar por alguém por uma frase, por um contexto, por um momento. Só que é que tá. Existe todas camadas emocionais por baixo disso que também devem ser analisadas. Por que eu me importo mais com a opinião de fulano ou de fulana? Bora lá. Vamos dizer que você está no trabalho e essa opinião falseada, etc, etc, é do seu chefe. É claro que isso vai te deixar mais preocupado, porque seu chefe pode tirar seu emprego, blá, 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 blá. Mas aí é outra questão. Você pode sempre estar se ajustando para ter a melhor visão possível dessa tal pessoa. Hoje as pessoas sofrem mais ataques, críticas e receios em relação a, sei lá, os familiares. Ah, porque é minha mãe, é minha tia, é minha prima, ela que tá falando isso de mim, ela é da minha família, tem o meu sangue. Tanto faz o sangue, tanto faz se da família. Tio, tia é só um nome. É só um cargo dado a alguém porque tem uma proximidade de sanguínea com alguém da sua família. Mas se alguém que não é do meu sangue tem uma visão positiva de mim verdadeira, eu devo acreditar e confiar mais nessa pessoa do que em quem é da minha família e tem uma visão péssima de mim e só me faz criticar. Então observem que o valor que você coloca às frases, aos pensamentos, às visões das pessoas de fora é o que fazem você se relacionar bem ou mal com essa situação. É o que faz você se sentir de forma X ou Y. Porque, que nem eu falei na semana passada, pode passar o dia inteiro alguém te elogiando, mas se alguém te critica, você fica todo abalado. Então, observe: é o valor que você coloca, é a importância que você coloca nas pessoas e nas opiniões dela, que fazem você acabar aceitando e recebendo de forma mais forte ou mais fraca o ataque astral. Então, pare para pensar. Você não é você. Você temporariamente é você. Se alguém hoje te critica por uma atitude sua, você pode plenamente mudar essa sua atitude e passar a se tornar uma pessoa diferente. Sempre que alguém falar mal de você, pense, tudo bem, eu posso até ser isso daí ou não ser, mas eu posso me tornar alguém melhor para deixar de ser isso daí. Então, reflita. A visão que você tem sobre você, quanto mais você fortalece na sua mente, mais digna será. Eu já expliquei aqui para vocês várias vezes a diferença entre vício e virtude. Vício é um comportamento negativo repetido tantas vezes que se agrega a você. Você é viciado em cafeína, em doce, em drogas. Você faz tanto aquilo que aquilo negativamente ataca você e te machuca e te faz mal. E virtude, que é o oposto do vício, vem lá do grego virtu, que é força. A força de você continuar tendo atitudes boas, independente do que aconteça. E como eu já falei para vocês também, um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, é uma pessoa que insistiu tanto num comportamento positivo, que aquele comportamento positivo já fala mais do que essa pessoa. Se um homem é um homem generoso e virtuoso pela sua generosidade, vai ter um momento que ele vai ser tão famoso pela sua generosidade que essa generosidade vai falar mais alto que ele. E todo mundo vai lembrar dele como uma pessoa generosa. Então, afirme para você mesmo o valor que você tem. Você pode dizer, sei lá, mentalmente para você: eu sou confiante, eu sou maravilhoso, eu sou incrível. Frases do tipo que fortaleçam sua mente. Ah, você é um imprestável. Repita lá na sua mente: não, eu não sou imprestável. Eu sou uma pessoa muito útil. Eu me esforço todos os dias. Eu me dedico sempre a dar o meu melhor. Ah, você não faz nada nessa casa. Não, isso é mentira. É claro que essa conversa deve ser mental. Nunca retruque quem tá falando isso, porque só vai dar mais briga. Mas, como eu falei, vá lá e converse com você mesmo. Não, isso aí que a pessoa tá falando é mentira. Na verdade, eu faço isso, isso e isso. Eu sou a pessoa assim, assim, assado. Eu não vou deixar isso daí me abalar. Ah, não vejo você estudando um momento. Não, eu sei que eu estudo, eu sei que eu leio, eu sei que eu pratico. Eu faço do meu jeito, no meu tempo. Essa pessoa só quer me atacar, eu não vou deixar isso me abalar, não. Então, a maior defesa psíquica é você, sim, absorver o que a pessoa disse de você, mas remodular isso de uma forma mais produtiva.
Se alguém te ofende, transforme essa ofensa em uma crítica construtiva na sua mente. Transforme isso em um aprendizado e sempre refute o que dizem de você de que seja negativo. Arrume argumentos, observe se você realmente é aquilo. Se você é, mude. Se você não é, se transforme até que você seja ainda maior exemplo, a ponto dessa pessoa não achar espaço para criticar você. Então, de novo, tudo que a gente vai ler nesse texto e aprender nele é sobre isso, sobre o quanto essa ideia de eu, de ego, é o que nos leva ao chão. Porque como eu, Francisco, quero parecer maravilhoso na frente de todo mundo, se alguém ataca e fala mal de mim, eu vou me sentir acuado porque aquela imagem maravilhosa de pessoa que eu quero fingir ser está sendo atacada. O mesmo acontece contigo. Você finge ser uma pessoa boazinha o tempo inteiro e quando alguém te confronta e te mostra que você não é, você se sente todo atacado. Então, por isso que você deve sempre ter a prudência de se analisar e de perceber se o que você está fazendo é justo ou não. Se você está fazendo uma reação exagerada só porque você quer defender o seu eu, esse falso ego ou não. Então, pare e pense. Você temporariamente é essa pessoa. Pouco importa o que vem de você, o que pensam de você, se dizem X, se dizem Y. Sempre a forma com que você se vê e se trata é o que vai ter mais valor. Bem, eu vou continuar dando pausas e explicando, como sempre, durante a leitura do texto, mas eu vou começar ele, porque senão eu me empolgo, fico falando um monte de coisa e esqueço do texto, como eu fiz da última vez. Mas eu vou me aprofundar aqui, mostrando detalhadamente nesse texto que eu já li para vocês, mas agora eu vou tentar destrinchar ainda mais para ajudar vocês a aprenderem a ter essa autodefesa psíquica. Esse texto é do Frater Marcelo Mota, Marcelo Ramos Mota. Esse sobrenome Ramos dele é muito bonito, não sei porque eu achei interessante. E ele é bem famoso no meio ocultista, no meio espiritualista, por fazer vários textos ensinando sobre esses assuntos. Ele escreve bastante para esse site aí chamado Morte Súbita. Morte no sentido de você matar partes negativas de dentro de você. Súbita porque a cada aprendizado que você ganha, subitamente você evolui se você colocar isso em prática. E esse texto aqui vai ajudar muito a gente perceber como o ataque psíquico é feito, como ele ataca o nosso ego e de como o fato da gente deixar esse ataque crescer é o que nos joga no chão. Bora lá então. Quando um ataque oculto é deliberado, sua forma mais comum é uma combinação de telepatia com sugestão. Telepatia porque telepatos. A mente, uma tela mental, tem uma apatia, tem uma forma de ver, tem uma forma de impressionar. Eu penso, você é, sei lá, um inútil. E eu falo isso e eu elenco para você motivos. Você é um inútil por causa disso, disso, disso. E se você não tiver força mental para pensar, não, eu não sou inútil, você vai acabar aceitando o que eu falei e você vai acabar se machucando com isso que eu falei. Geralmente, sim, a Rosa Cruz usa esse termo frater. Frater vem de fraternidade, de irmãos. Então eles se tratam como fratres porque eles se entendem como irmãos. Mas tem várias outras ordens que também chamam de frater, não é só a Rosa Cruz, não. É porque ele segue mais uma linha telamista, mais ocultista, ele mistura várias coisas, ele estuda várias ordens. Mas sim, então é uma sugestão e telepática. Sugestão por quê? Porque eu sugestiono a ideia de que você é inútil. E por eu dizer, você é inútil, você acaba agregando à sua mente essa ideia, poxa, será que eu sou inútil? E você começa a duvidar de você mesmo, e a sua telepatia, a sua mente, a tela na sua mente, empatia da sua mente, começa a fazer você pensar, poxa, será que eu sou inútil mesmo? Tem uma palestra maravilhosa da professora Lúcia Helena Galvão, que se chama, eu acho que é O Poder da Mente. E lá ela conta uma história maravilhosa que nos faz perceber melhor sobre como a gente deixa a opinião alheia adentrar a nossa mente e acabar com a nossa autoconfiança. Ela conta a história dos ovos de cuco. Cuco é uma árvore, é uma árvore não, é um pássaro que a gente conhece muito bem, que os desenhos sempre mostram, aquele cuco de noite, uhul, uhul.
Ou então o relógio cuco, que é aquele que toca sempre à meia-noite, ao meio-dia, que ele sai e faz aquela zoadinha. O cuco é a ave aproveitadora. Por que eu digo isso? Porque o cuco na natureza ele não constrói o próprio ninho. Ele aproveita ninhos de outros pássaros que estão vazios, porque a mãe foi caçar, fazer alguma coisa, e ele coloca os ovos dele nesse ninho aleatório e some e foge. E a mãe verdadeira fica lá cuidando desses ovos de cuco sem nem saber. Alimenta durante a infância, e só quando ele já está grande que o passarinho percebe que aquilo ali é um cuco e expulsa do ninho. E a Lúcia Helena, ela dá esse exemplo para a gente entender a nossa mente. Sua mente é como se fosse um ninho. E as pessoas negativas são como se fossem um cuco. Vamos dizer que eu chego para você e falo, sei lá, essa ideia mesmo de você inútil. Porque geralmente é uma frase bem negativa que pessoas que querem nos machucar dizem. Ah, você é um inútil. Então eu estou colocando o ovo de cuco na sua cabeça de que você é inútil. E você, por não perceber que eu coloquei essa ideia em você de que você é inútil, você começa a chocar esse ovo. Poxa, será que eu sou inútil? Poxa, realmente, hoje eu não fiz nada em casa, não limpei a casa, eu devo ser inútil mesmo. Hoje eu trabalhei tão mal no trabalho, fiz de qualquer jeito, empurrando com a barriga. Eu acho que eu sou inútil. E você começa a repetir para você mesmo esse ovo de cuco da inutilidade de que você realmente é isso. E você fica chocando essa ideia tão grande que uma hora você realmente começa a acreditar, meu Deus, eu sou inútil. Aí começa qualquer erro na sua vida, qualquer coisa ruim acontece e você fala, ai meu Deus, realmente, tá vendo isso aqui? É por isso que eu sou inútil. E você vai alimentando, alimentando, até que esse ovo de cuco fica tão grande que você acredita que ele é seu. Que essa frase é sua, que você realmente é isso. Mas se essa mãe chegasse no ninho dela e olhasse, nossa, esse ovo aqui não é meu, não. Meus ovos são de pintinhas brancas. Esse ovo de cuco aqui, ele tem, sei lá, pintinhas pretas. Isso aqui não é meu, não. Eu não sou inútil. Eu todo dia acordo cedo, eu todo dia trabalho, eu me esforço, eu limpo a casa da melhor forma possível quando eu tô de bom humor, eu danço, eu faço, aconteço. Esse ovo de cuco aqui não é meu. Eu não sou inútil. Se essa avezinha pegasse esse ovo de cuco e jogasse para fora do ninho, ela não ia deixar esse cuco crescer, esse cuco gestar e se tornar uma ideia fixa de que realmente ela é inútil. Entenderam o que eu quero dizer? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso ninho mental. Porque se o seu ninho mental não for bem protegido, você começa a chocar ovos de outras pessoas, ideias de outras pessoas. Você é um covarde? Não, não sou. Você joga para fora o ovo de cuco. Ah, você é uma preguiçosa? Não, não sou. Eu me esforço, eu faço meu trabalho. Agora que eu deitei um pouquinho no sofá para relaxar, mas eu já limpei a casa toda, eu não sou preguiçosa coisíssima nenhuma. Mas como eu falei, você não precisa verbalizar isso. Fale mentalmente para você. Porque se você falar para a pessoa que está te atacando isso, essa pessoa vai arrumar ainda mais argumento para fazer você duvidar de você mesmo e vai acabar um bate-boca totalmente desnecessário. Então, se defenda sozinho desses ovos de cuco não adentrarem na sua mente, porque o ovo de cuco é uma sugestão. Eu estou sugestionando, você é preguiçosa. E se você aceitar minha sugestão, ó a palavra sugestão, é uma ideia que alguém te deu e que você aceita se você quiser, na sua telepatia, na sua mente. Então, de novo, quando um ataque oculto é deliberado, quando alguém te critica ou um espírito obsessor tenta te jogar no chão, sua forma mais comum é uma combinação de telepatia, uma frase, uma fala, alguma coisa que entra na sua mente, que foi sugestionada por essa pessoa. Eu só li uma frase agora, até agora, do texto. Um período do texto. E olha quanta coisa a gente atira dele se a gente parar para refletir. Sempre tentem ler assim, aumentando as coisas para olhar elas de uma forma mais profunda. Por que essa palavra? Por que essa significação? Mas bora lá. Antes de entrar em mais detalhes quanto ao mecanismo desse tipo de ataque, como é que funciona essa sugestão, daremos um exemplo concreto. Uma colega nossa, faz alguns anos, recém-saída da universidade, foi convidada a ocupar o cargo de diretora num estabelecimento de ensino no interior do país. Então, de novo,
uma pessoa que saiu da universidade, ela foi formada, ela tomou forma em saber sobre o conhecimento X. Porque o que faz uma universidade forma alguém, formou alguém que sabe muito de biologia, colocou na cabeça dessa pessoa formas sobre o assunto biologia que fazem essa pessoa saber muito sobre essa área. Então, saiu formada. Ela sabia muito sobre esse cargo e ela foi ocupar um cargo de diretora pelo mérito dela. Então, ela estava saindo da faculdade com o ninho de cuco dela o ninho dela cheio de ovos positivos, de conhecimentos universitários, blá 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 blá. E ela foi parar nesse colégio. Seu subordinado imediato era um homem alto, magro, moreno, extremamente católico, que pertencia a uma organização de origem holandesa chamada Lectorium Rosacrucianum. É tipo uma das versões da Rosa Cruz. Porque, para quem não sabe, a Rosa Cruz é uma ordem muito antiga que veio lá da ideia de alguns descendentes do cristianismo que queriam fundar e estudar um catolicismo mais espiritualista. Então, a Rosa Cruz é tipo um catolicismo, só que fala de energia, de espiritualidade de uma forma mais aberta. E nisso existiram várias vertentes do rosacrucianismo. Por que Rosa Cruz? Porque cruz é onde Jesus foi posto para ser crucificado. E rosa porque a rosa é tipo a beleza, aquilo que sai sutil, com pétalas leves do coração para renascer na vida. Seu corpo é uma cruz, porque se você juntar suas pernas e abrir os braços, você tem um formato de uma cruz. E a rosa é o seu coração, que sai do seu coração em forma de amor. Por isso, rosa-crucianismo. Lectorium eu não lembro, não sei o que é, mas deve ser alguma coisa para separar. É essa versão da Rosa Cruz. Enfim, a Rosa Cruz basicamente é uma vertente, uma religião que fala sobre espiritualidade e energia. Mas qualquer religião que fala sobre espiritualidade e energia, se a pessoa usar os conhecimentos de forma negativa, ela pode fazer mal. Eu agora estou ensinando vocês aqui como se defender de ataques psíquicos. Mas se a sua mente deturpada resolver transformar isso numa aula sobre como atacar energeticamente os outros, você pode usar esse conhecimento para fazer muito mal. Mas é óbvio que isso vai gerar tanto karma para você. E no final, depois, vão aparecer tantas pessoas para te atacarem que não vai valer a pena. Então, observe, a culpa aqui não é da Rosa Cruz Lectorium, blá 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 blá. É da pessoa. Tem centros de Umbanda que fazem trabalhos maravilhosos de tirar trabalho de magia negra, de limpar a energia dos outros e blá blá blá. E tem terreiros de Quimbanda que fazem mal, que fazem trabalho de amarração, blá 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 blá. Então sempre depende das pessoas e dos objetivos delas. Então, deixando claro, a culpa aqui não é da Lectorium Rosacrucianum, porque durante o texto vai dar a entender que os conhecimentos que ele tem dessa ordem que fizeram ele fazer esse mal a essa moça. Mas não é da ordem, é a forma com que ele usou a energia. Eu posso usar minha energia para fazer uma prece desejando bem a vocês, ou mentalizando ódio, raiva para que a vida de vocês fique horrível. É uma escolha minha e eu vou arcar com essas consequências. Então, continuando. E frequentemente se referia veladamente aos conhecimentos ocultos que obtivera através dessa organização, no caso, os conhecimentos sobre magia, energia e espiritualidade. Esse indivíduo, conforme foi verificado mais tarde, se sentia preterido pela nomeação da colega para o cargo de diretora, que ele ambicionava. Então ele ficou com muita raiva dela, já jogando energia de raiva nela, porque ele queria o cargo, ele queria ser diretor e ela tomou a vaga. Tinha como hábito controlar a equipe de professores pelo seu poder mental. Então ele sugestionava essas pessoas ficavam chateadas, mal com elas mesmas e acabavam acatando ele devido à lábia, à manipulação que ele tinha. Uma pessoa que tem lábia nada mais é uma pessoa que tem boa articulação verbal para convencer os outros. E através dessas sugestões e pensamentos acaba assim levando as pessoas ao erro. E vários casos estranhos de esgotamento nervoso faziam parte do histórico do colégio. Então, várias pessoas eram atacadas espiritualmente por ele, não sabiam se defender e acabavam saindo do colégio por não aguentar a péssima pessoa que ele era. Desde que ele fora empregado. Entre esses cargos estava incluído a antecessora de nossa colega, a antiga diretora que saiu
também por motivo de saúde, também por esgotamento emocional e mental, e que se demitira do cargo por motivos de saúde. No caso, ansiosa, depressiva e blá blá blá, porque não aguentava o ambiente de trabalho por não saber se defender psiquicamente dos ataques. Nossa colega nessa época ainda não estava interessada em ocultismo, então ela não sabia de nada sobre espiritualidade, não sabia se defender desse cara e acabou caindo de gaiata nesse navio aí, nesse antro de problema. E aí continua. De fato, suas experiências com esse senhor levaram-no ao estudo do assunto. Então, se ela não tivesse sofrido por isso, não tivesse apanhado da vida, se ela não tivesse passado por essa situação horrível, ela não ia buscar uma ordem, não ia buscar espiritualidade e não ia evoluir. Então, sempre que acontece algo de negativo na nossa vida, isso acaba a longo prazo se tornando algo positivo. A vida é sobre isso. Se você está num momento ruim, aceita e aprende o que esse momento ruim tem para lhe ensinar, porque ele vai passar e você vai sair disso sim. E eu estou sugestionando você agora positivamente e você deve aceitar esse ovo de cuco, porque é assim também que você vai evoluir, aceitando as boas coisas que falam de você para você e gestando esse ovo de cuco positivo e jogando para fora do seu ninho os ovos de cuco negativos. Ela era extremamente jovem, inexperiente e sensível. Ela era jovem, então ela não tinha muito conhecimento de vida, não sabia lidar direito com crítica, não sabia direito como agir numa situação onde alguém influenciava ela. Ela era inexperiente, ela não tinha essa experiência para lidar e ela era sensível, emotiva. Ela não controlava as emoções dela e, por ser sensível, as sugestões impactavam muito mais a sua mente. O único motivo por que a posição de diretora lhe havia sido oferecida foi a sua brilhante carreira universitária. Como eu já falei para vocês, isso é um sinal de quanto ela era preparada para aquela função. E observem como a sugestão da dúvida e os ovos de cuco que foram postos no ninho dela foram fazendo ela cada vez mais desacreditar de que ela era brilhante, de que ela era excelente e de que ela poderia sim ser uma boa, excelente diretora. Embora admirando a eficiência do seu subordinado imediato, que se oferecera para cuidar de todos os detalhes administrativos, ele já começa a sugestionar que ela não ia mandar em nada, e ela talvez aceitando. Olha como ele era sutil e manipulava para parecer bonzinho. Eu vou poupar o seu trabalho, querida chefa, maravilhosa, perfeita, elogiando com um toque maléfico para poder induzir ela ao que ele queria. Como ele dizia, ela sentia uma antipatia instintiva por ele. Então a intuição dela já dizia: não devo confiar em fulano. Sempre acredite na sua intuição. Mas não tem motivo nenhum para não gostar de fulano. Se você está sentindo que não é para você gostar, não goste. É melhor você ficar na dúvida até o fim com fulano do que você se lascar na mão desse fulano. Então, se você sentir qualquer coisinha em relação à pessoa, na dúvida, fique na defensiva até você ter certeza de quem é essa pessoa. Essa antipatia se acentuava quando ele se referia à sua ligação com a Lectorium Rosicrucian. Nossa colega procurava controlar essa repugnância em relação a ele, então ela tentava passar pano. Não, é coisa minha, eu que estou inventando, ele é uma boa pessoa. Mas sentia que seu assistente, de alguma maneira inexplicável, estava cônscio dela, estava contra ela, estava fazendo e planejando contra ela. Na época, além do mais, nossa colega já tinha uma atitude positiva e científica para assuntos religiosos, então ela era meio ateia e se considerava agnóstica. Agnóstico, para quem não sabe, é quem nem diz que acredita, nem diz que não acredita. Agnóstico, entre aspas, ficar no meio do muro. Agnósticos. Então é uma pessoa que, tá ainda em dúvida, refletindo sobre o assunto. O fato de que ela não ia à missa aos domingos, numa cidade pequena e extremamente católica, foi o primeiro, conforme ela só veio saber muito mais tarde, argumento a ser utilizado contra ela pelo seu ajudante. Então, ele já começou utilizando disso para criticar ela. Ela não é uma boa pessoa, ela não frequenta a igreja. Então, como é que ela deveria ter feito? Não. O fato de eu ir ou não à igreja não define se eu sou ou não uma boa ou má pessoa. Eu posso muito bem ser uma pessoa generosa, bondosa, que oro em casa, que faço minhas coisas sem ir à igreja.
Então, pouco me importa esse ataque dele. Ah, Francisco, mas esse ataque aí que ele fez não foi em relação a ela. Ele falou mal dela para outras pessoas. Tá, tudo bem. Mas e se ela continuasse mostrando todos os dias a pessoa bondosa, generosa, maravilhosa que ela era? Amorosa e que se importa com os outros. O exemplo positivo dela iria fazer com que as pessoas pensassem: não, ela tudo bem, ela pode não ir na igreja, mas ela sim é uma pessoa de bom coração, então pouco importa ela não ir na igreja no domingo. Então, observe, a sua atitude positiva e bondosa sempre também será uma grande proteção sua contra qualquer ataque, fala ou crítica de pessoas de fora. Ele escreveu longas cartas ao proprietário do colégio insinuando que ela, por sua atitude, estava antagonizando os pais dos alunos para com a instituição. Então, mais uma vez, ele estava tentando manipular. Ele falou que os pais estavam incomodados porque ela não ia à missa no domingo, porque ela não acreditava em Deus e blá 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 blá, tentando atacar ela. Mas ela era uma boa diretora, tinha conhecimento, dava o exemplo, e isso não fez ela ser tirada do cargo. Em segundo mês de gestão, nossa colega teve o primeiro atrito sério com seu lugar tenente, com esse segundo cara aí. Ele, um homem extremamente colérico, o colérico é raivoso, que não tolerava a mínima desobediência às suas ordens, então ele tinha um perfil bem militaresco. Fosse por motivo de des... fosse por que motivo, despediram a faxineira sem aviso prévio e sem indenização. Então ele do nada brigou com a faxineira e falou para ela, ó, sai, vai embora, você tá despedida. Então ele não avisou ela que ia despedir e não deu indenização para essa mulher. A mulher veio queixar-se à diretora. Nos casos, explicar, olha, não fiz isso. E nossa colega levou o caso à atenção do seu subordinado, apontando-lhe bastante, gentilmente, aliás, que só ela tinha autoridade para despedir os empregados da instituição. Então aqui foi o primeiro momento que ela bateu de frente contra esse cara. Que ela disse, olha, não é assim que a banda toca. Mas observem, ela fez gentilmente. O problema aqui não é ter sido gentilmente. É óbvio que para se comunicar ela deveria ter sido sim gentil. O problema é que mentalmente ela não foi firme com ela própria. Olha, eu não vou deixar mais ele fazer esse tipo de atitude. Eu vou conversar com ele calma, tranquila, mas eu não deixo mais ele demitir ninguém sem eu ter dado a ordem. Então, observe como a força mental psíquica é necessária para você fortalecer e blindar sua mente de possíveis ataques. E aí continua. Em vez de admitir este fato incontestável, o homem replicou que ela sabia perfeitamente que a faxineira era desonesta. Então, ela foi tentar retrucar o cara. Que nem eu falei para vocês, nunca retruque. Só se for extremamente necessário a pessoa. Porque quando você retrucar, essa pessoa vai o quê? Manipular. O que é que ele fez? A faxineira é perfeitamente desonesta. Então ele foi lá e sugestionou a palavra desonestidade, que fez ela começar a duvidar. Poxa, será que essa faxineira não é mesmo desonesta? Então ela deixou o primeiro ovo de cuco entrar ali no ninho. E displicente no seu serviço. Então ele sugestionou mais uma coisa. E se a mente dela for fraca, ela vai começar a pensar, realmente, a faxineira é desonesta mesmo. Naquele dia ela deixou aquele papel de bala no chão. Mesmo a escola estando um brilho, o fato do papel de bala, se ela tiver uma mente fraca, vai fazer ela acreditar que realmente a funcionária é displicente. Olha o segundo passo da atitude dele. Em seguida, fixando profundamente os olhos nela, citou-lhe repetidamente as falhas da faxineira. Então ele olhou nos olhos, concentrou a energia e determinou com a voz clara e firme: isso é isso. E isso aconteceu. Então, olhe, ele determinou, colocou mais sugestões com firmeza e imperatividade na mente dela. E por ela ser fraca mentalmente, por ela aceitar o ovo de cuco, ela começou a duvidar e em vez de não demitir a faxineira, ela acaba demitindo. Olha como ele continua. Você sabe que aconteceu sim. Olha de novo a intensidade que ele coloca.
Você sabe que ela fez isso. Geralmente, quando alguém nos critica ou aponta algo na gente, a pessoa fala com um tom firme e decisivo. Se a gente não tiver certeza de quem nós somos, a gente vai cair para essa pessoa, porque a gente vai ficar na dúvida, e é na dúvida que o ovo de coco se instala. Felizmente para a faxineira, já nessa época, nossa colega tinha o hábito de manter um diário em que anotava cuidadosamente as ocorrências do colégio. Então, também, se você quiser, se você acha que você está sob ataque astral ou de uma pessoa criticando você, é bom você ter um diário. Como é que vai ser esse diário, Francisco? Sei lá, fulano falou que você é imprestável. Vá lá e pegue seu diário e diga: olha, hoje, dia tal, hora tal, fulano disse que eu sou imprestável. Mas eu não sou imprestável, porque eu faço isso, isso e isso aqui em casa, eu faço isso, isso e isso aqui no trabalho, eu faço isso, isso aqui na escola, na faculdade, seja onde você for. E por este motivo, eu não sou imprestável. Pronto. Você já tem o seu diário, você já tem seu caderninho, e você vai fortalecer sua mente escrevendo que você não é aquilo. E por que eu tenho de escrever, Francisco? Porque a nossa mente, ela funciona em principal com a nossa parte límbica, que é a parte das emoções. Então, se alguém te diz, você é imprestável, você logo fica com raiva. A sua amígdala cerebral logo joga adrenalina no sangue, cortisol, e você fica doida de raiva porque me falaram que eu sou imprestável. Mas quando você escreve, você usa o córtex pré-frontal e os outros córtex do seu cérebro, que são as partes racionais. E o córtex, ele é como se fosse alguém que coloca uma coleira nas suas emoções. Então, se você escreve e usa a sua coordenação motora e o seu córtex para afirmar para você que você não é imprestável, você fortalece a sua mente, se definindo como quem você é de verdade, e você corta o caminho emotivo que estava te fazendo duvidar sobre você mesma. Então, este é o caminho. Tenha um diário das emoções. Ah, hoje disseram que eu faço um trabalho ruim. Mas eu já fiz esse trabalho bom. Eu sou assim, assim, assado. Então eu não faço um trabalho ruim. Pronto! Você tem mais uma forma de se proteger. Tem um psicólogo que eu acompanho chamado Eslen Delorani, que ele é da teoria comportamental cognitiva, que ele diz o seguinte: quando a gente tem um caderninho desse de escrita das nossas emoções, é como se a gente tivesse mais um córtex cerebral, córtex pré-frontal, fora da gente. Porque a gente vai ter uma segunda casa, um segundo cérebro, onde a gente vai estar anotando e nos libertando de ataques e falas contra nós. E como eu sempre digo, no final vá lá e escreva: eu não sou imprestável, eu sou, sei lá, uma boa profissional, eu sou inteligente, eu sou dedicada. Coisas que reafirmem para você e para o seu cérebro quem você é de verdade. Talvez lá no momento, escrevendo, na raiva, chorando, ansiosa, angustiada, você ache que aquilo não está tendo utilidade. Mas tem sim. Faça. Ou eu vou aí na sua casa pegar você pelos seus ombros e sacudir você até você fazer. Pronto. Eu estou aqui muito imperativo hoje, dá para perceber, não é? Se não der para perceber, eu fico mais imperativo ainda. Então, você vai escrever essa bagaça e você vai se afirmar. E todo dia antes de dormir, tu vai pegar este caderninho, tu vai ler. Por que tu tem que ler antes de dormir? Porque o seu cérebro firma o conhecimento e a memória antes de dormir. Então, se você reler que lá, 9 horas da manhã, disseram que você era isso, e você reafirmar no seu cérebro que você não é, antes de dormir, vai fixar ainda mais na sua mente que você não é aquilo, e você vai ter ainda mais força mental para resistir a algo. É só pegar um caderno e escrever. Faça isso, porque depois, quando tiver dando problema na sua vida, você vai lembrar que eu falei isso aqui hoje, e você vai ficar com vergonha porque você não fez. Pronto. Vou respirar agora aqui, me acalmar um pouco, para não voar em alguém e continuar minha palestra. Bora lá. Felizmente, para a faxineira, já nesta época, nosso colega tinha o hábito de manter
o diário e anotava cuidadosamente as ocorrências do colégio. Se não fosse aqui, ela não teria se salvado. Não fosse isto, segundo seu próprio testemunho, ela teria acreditado nas acusações, porque ela foi lá e escreveu: a faxineira é muito boa, excelente funcionária, deixa tudo limpinho, impecável. Então, quando ele falou que ela era ruim, ela foi lá e leu e disse: olha, realmente, a faxineira é boa, não vou admitir ela não. Pois acabou fugindo de sua própria sala e da presença do acusador para pensar. Então, não fica perto de quem te critica, que te faz mal. Se afasta e vai pensar. Não fica dando corda para quem lhe quer mal. Sentindo-se tão atordoada e exausta que foi direto para o seu quarto e dormiu até a manhã seguinte. Então, quando você fica mal, melancólica, borocochô, ruim das ideias porque alguém te criticou, não fica perto da pessoa. Se afasta, se cuida, toma um banho, lê um livrinho, vê uma palestra boa, vai fazer algo de útil para sua vida. Não fica remoendo o que a pessoa lhe disse, não. Isso só vai ficar pior. Dá para ver que eu estou bem entusiasmado. Diz ela que dormiu mais de 10 horas sem acordar. Meu Deus. Ó, quanto ela precisou se recuperar. De manhã consultou seu diário e viu que as acusações do seu auxiliar não eram cabíveis e mandou chamar a faxineira. Então, se você tiver em dúvida, você sempre vai ter o caderninho para você voltar lá, folhear as páginas e ver que você tinha razão sim, que a pessoa que é maluca, que está lhe dizendo coisa errada. A bem da disciplina disse-lhe: eu não quero contrariar a decisão do meu colega, mas eu sei que as acusações dele são injustas. Você terá sua indenização e uma carta de recomendação ao próprio punho. Este aqui foi o maior erro que essa cidadã fez na vida dela. Ela aceitou o que o infeliz disse e acolheu o ovo de cuco, puninho dela. E ela acabou aceitando o que o cara disse. E se você aceita um ovo de cuco, quando tu vê teu cérebro, teu ninho tá cheio de ovo de cuco, que teus ovos até somem. Você começa a jogar fora seus ovos de autoconfiança, de que você é uma boa profissional, e você começa a acreditar no ovo de cuco do assistente de que você é ruim. Então, a autodefesa psíquica. Defenda em você o que você tem de bom e rejeite o que querem fazer você duvidar da sua eficiência. Este foi o seu primeiro erro. Ao concordar em dispensar a faxineira, ela aceitou a sugestão, ela acolheu, ela caiu diante do acusador. Injustamente, estava se submetendo à vontade mágica perversa do seu subordinado. Algo interessante para a gente notar é que ele era o subordinado, ele que era para aceitar imperativamente o que ela manda. Mas ele não tinha a postura de subordinado. E isso que fazia ele ganhar nas situações. Nietzsche, lá na filosofia, chama isso de moral de senhor e moral de escravos. E ele diz que a sociedade é dividida entre pessoas que têm moral de senhor e pessoas que têm moral de escravo. E que a gente deve trabalhar para se tornar sempre o senhor. O que é uma moral de senhor e o que é uma moral de escravo. Basicamente, em outras palavras, é uma pessoa passiva e uma pessoa ativa. Se você é uma pessoa passiva, você fica aceitando o que dizem, você abaixa a cabeça, você fica reclamando, você diz que a culpa é do governo, que a culpa é de não sei quem, que a sua vida tá horrível porque não sei quem fez o não sei o quê. Mas quem tem uma moral ativa, uma moral do senhor, diz não, a responsabilidade é minha, eu vou mudar, eu vou fazer diferente, eu vou resolver isso daqui e vai dar certo. Então, quando você tem uma postura ativa em relação à vida, a vida te derruba e você mesmo levanta. Quando você tem uma postura passiva em relação à vida, a vida lhe dá uma voadora, você cai no chão e ainda fica se abraçando no chão para continuar nele e dizendo: oh meu Deus, como minha vida é horrível. Ou tu reage, ou tu vai ficar no chão mesmo. E aí as pessoas vão pular por cima de você, pisar e te colocar ainda mais no chão porque você está aceitando ficar no chão. Então reaja. Reaja porque só você pode fazer isso por você. Mas como já dissemos, ela era uma jovem, inexperiente. Eu conheço tantas idosas inexperientes também, pessoas mais velhas que eram para ser maduras e inexperientes também. Você que decide as coisas.
O mesmo livro que eu parei para ler, porque eu achei interessante, você podia também ter lido. E ainda dá tempo de ler, a mesma palestra que eu vi. Então, vai de você a postura que você quer ter na vida, o jeito que você quer ter na vida. Então, não seja uma jovem idosa inexperiente. Reaja e tome tempo na vida. Poucos dias depois, o assistente, encorajado por sua primeira vitória, então, se você aceita cair no primeiro round, no segundo round, essa pessoa vai bater com mais força ainda, porque ela viu que tu é otária, que tu aceita. Voltou a carga. Então ele voltou agora com mais força de vontade, que ele viu que ela era besta, que ela aceitava o que ele mandava. Ele se desentendera com um dos professores mais conceituados do estabelecimento, a quem dera uma ordem e que reagira energicamente, dizendo-lhe que era um profissional, não um escravo. Curiosamente, aqui, moral de escravo. Ó. Ele teve a moral de patrão e enfrentou esse cara, a moral de senhor. E que não recebia ordens dadas num tom como este de ninguém, nem mesmo da diretora se ela desse. Então, ainda feriu o ego do cara, meio que fazendo ele perceber que ele não era diretor. Bora lá ver como o subordinado agiu. O método de ação do subordinado foi exatamente o mesmo. Ele foi ao gabinete da nossa colega e exigiu que ela despedisse imediatamente o professor. Em voz clara, firme, com os olhos fixos na nossa superiora. Fez-lhe afirmações calmas e repetidas. Demita ele. Ele é um péssimo profissional. Ele é o pior professor do local. E ela, prontamente aceitando tudo. Nossa colega contou-nos mais tarde que, para sua intensa surpresa, ela começou a se perceber repetindo em voz alta: realmente, ele é um péssimo professor, mesmo ela sabendo nitidamente que ele era o melhor professor do ambiente. Às vezes você não responde, não repete em voz alta, mas você lá na sua cabeça, caladinha, diz: realmente eu sou inútil, realmente eu sou feia, eu sou não sei o quê. Nessa você aceita o ovo de cuco e você sofre. Reaja, jogue fora os ovos de cuco. Alta com o seu assistente, quando uma série de gravíssimas acusações contra o professor. Inventou até, mas ela estava tão frágil que ela começou a acreditar e aceitar nas loucuras do subordinado. A mesma exaustão nervosa ela sentiu, o cansaço, insônia, desânimo, sem vontade para fazer as coisas, porque ela estava sugada. Ela não se cuidava, não dormia demais, não dormia correto, tomava café demais, que é horrível para a saúde da pessoa tomar café. Se for tomar, tome um pouquinho de nada de manhã cedo e o resto do dia de jeito nenhum. Não comia bem. Como é que ela vai ter saúde? Ela ficou exausta, nervosa, porque ela não se cuidava e ela colheu o resultado da má alimentação, do má cuidado, do café, dos excessos da vida. E o mesmo cansaço se apossou dela, e eventualmente ela concordou apressadamente em despedir o homem inocente e retirou-se da sala, alegando uma forte dor de cabeça. Mas dessa vez, ao sair da sala, ela sentiu pela primeira vez na vida uma sensação estranhíssima. Ao caminhar, era como se os seus pés e as suas palavras não estivessem no lugar onde deveriam estar. Esse é um fenômeno aqui que poucas pessoas sabem o nome, porque ainda não conhecem muito, que ocorre geralmente quando a gente está num estado de cansaço mental, de desgaste mental muito grande. As pessoas hoje em dia que estão tendo crises de ansiedade acabam sofrendo muito disso, porque quando a gente está numa crise de ansiedade muito forte, o nosso cérebro ele não está muito bem oxigenado, como eu já falei para vocês, como eu também sempre repito, é respirando calmamente, de uma forma cadenciada, puxando o ar, segurando um pouquinho e soltando, que você volta a oxigenar seu cérebro. Quando o nosso cérebro ele não está muito bem oxigenado, ele meio que para de perceber quem ele é. E o efeito desse fenômeno aqui se chama despersonalização, porque ela tem a persona,
ela tem a personalidade dela, a diretora do colégio, e ela estava tão mal, tão agoniada, tão ansiosa, e o cérebro dela estava tão agitado, ela estava tão temerosa que ela despersonalizou. Ela não sabia quem era ela. Ela caminhava e sentia que não era ela. Ela não sentia os pés dela. Ela não sentia como se estivesse ali. Ela sentia como se fosse outra pessoa no lugar. Isso é muito comum em pessoas que têm crises de ansiedade muito grandes, que já têm o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Elas despersonalizam. Elas ficam tão ansiosas, tão agoniadas, tão agitadas que elas deixam de se reconhecer. E se essas pessoas aprendessem a respirar da forma cadenciada, equilibradinha, que eu sempre ensino aqui, elas poderiam voltar ao equilíbrio mental e parar de despersonalizar. Pessoas que têm ansiedade constante, elas reclamam muito dessa despersonalização. Elas dizem que às vezes elas sentem que não são elas, elas olham no espelho e elas duvidam que aquela pessoa no espelho é ela, ela se vê, mas ela diz que não se enxerga direito, que se vê no espelho, mas não gosta do que vê, do que sente, sente que não é aquela pessoa no espelho. É a despersonalização. Pesquisem depois no YouTube, tem vários vídeos explicando sobre isso. A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa explica muito sobre isso no canal do YouTube dela. Vejam e aprendam sobre esses distúrbios psíquicos que vocês vão ver que tem como resolver muita coisa, tem como ter uma qualidade de vida com alguma medicação, com autocuidado, com meditação e sair desses fenômenos. Mas aqui a gente vê que ela estava num estado de ansiedade tão grande que ela começou a duvidar dela mesma, que ela começou a despersonalizar e ela começou a perder a razão naquele instante, já que ela não conseguia se entender, se perceber como pessoa. Ela se via fora de si, fora de controle. E, infelizmente, as pessoas começam na ansiedade, essa ansiedade vai crescendo tanto e se torna tão constante que isso se torna um transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, e esse TAG, com um tempo excessivo, se torna a famosa depressão, porque essa pessoa começa o tempo inteiro a pensar que coisas ruins vão acontecer com ela e ela fica muito mal. Por que ela fica muito mal? Porque a ansiedade gera um desgaste físico muito grande. O seu corpo, ele fica tenso, porque como eu falei para vocês, a ansiedade ela é gerada por uma necessidade do corpo reagir e se proteger a algo. Então, quando você está ansioso, seu cortisol e adrenalina vai para cima, lá para o alto. Quando você está com muita adrenalina no sangue, seu corpo fica rígido, seus músculos ficam rígidos, porque ele quer correr mais rápido se aparecer o leopardo. Ele quer lutar e dar soco se aparecer o animal que está gerando essa ansiedade, como os nossos ancestrais sentiam. Então, uma pessoa ansiosa, ela tem os músculos dela tensionados o tempo inteiro. A região do pescoço, das costas, fica tenso o tempo inteiro. É bom também, se você puder, tiver dinheiro, compra um massageador para a coluna, para as costas, que vai ajudar a tirar essa tensão. Tanto que muitos dos ansiolíticos, que são os remédios para ansiedade, eles também têm relaxantes musculares. Então, quando você está muito tempo ansioso, seu corpo ele fica gastando muita energia nos seus músculos, seu coração fica agitado com taquicardia, sua respiração perde o ritmo e o seu corpo gasta muita energia, muita força para se manter alerta. Então, pessoas que têm várias crises de ansiedade, elas se sentem cansadas o tempo inteiro, sonolentas o tempo inteiro, não dorme bem por causa da ansiedade, não acorda bem, passa o dia inteiro cansada, acorda cansada, dorme cansada e nunca passa isso. E aí a pessoa enche o quê? A boca de café. E aí, por estar cheio de cafeína no sangue, não dorme bem no dia seguinte. E não dorme bem no dia seguinte porque acordou mal e tomou mais café. E quando essa pessoa vê, ela está depressiva, sem vontade de fazer nada na vida e ela não sabe por quê. Porque ela mesma criou a depressão dela e a ansiedade dela por não ter se cuidado espiritualmente, por não ter cuidado da própria emoção. Falta muito conhecimento disso aqui que eu estou falando. Deveria ser falado mais nas rádios, TVs, internet, porque as pessoas poderiam se proteger e evitar chegar a um nível de ansiedade tão grande, de depressão tão grande. Isso é triste, mas é o que acontece. Então, você tá assim mal, do jeito que eu falei agora, primeiro de tudo, corta o café. Não beba mais café e ponto.
Todo dia antes de dormir, medite, respirando da forma que eu falei, até você conseguir ter um sono bom. Durma pelo menos 10 horas por dia para o seu corpo, o seu cérebro conseguir se equilibrar e voltar ao eixo. Durma bem. Ah, mas eu não consigo dormir cedo. Durma cedo. Feche tudo no quarto. Coloque um pano no rosto para os seus olhos ficar o mais escuro possível e durma. Ah, eu não consigo. Toma uma melatonina. Pede para um médico uma receita de melatonina ou então de algum remédio para dormir. Dorme, porque o seu corpo está exausto. Ele precisa descansar. Se alimenta bem, porque o seu corpo também está com falta de várias coisas e por isso que ele está tão mal. Toma sol todo dia, caminha, corre, pedala, faz algum exercício, sobe dessa escada, faz agachamento na sala de estar, qualquer exercício para o seu corpo ter energia, para ele lutar e tirar essa ansiedade dentro dele. E passa o dia inteiro respirando do jeito que eu falei. Ah, eu tô aqui parada esperando, sei lá, a fila. Começa a respirar, puxa o ar bem fundo, segura por 3 ou 5 segundos, solta lentamente e repete. Se você tá já na ansiedade o tempo inteiro, você tem que fazer essa respiração o tempo inteiro para o seu corpo voltar ao ritmo. Ah, eu acabei de acordar, tô aqui sentada, vendo um pouquinho de TV antes de sair pro trabalho. Começa a respirar do jeito que eu falei. Ah, eu tô no ônibus indo pro trabalho. Tá sentada ali? Vai e respira do jeito que eu falei. Ah, eu cheguei. Daqui a pouco meu trabalho começa. Senta lá e respira do jeito que eu falei. Até o seu corpo sair do estado de ansiedade. Porque ele tá tanto nessa ansiedade que ele não consegue nem perceber o tanto de mal que ele tá te fazendo. Então, faz tudo isso que eu falei e você vai ver o resultado na sua vida. É óbvio que não é de um dia para o outro que tudo vai mudar, voltar ao normal e melhorar, porque você está há anos, meses, fazendo essas atitudes nocivas para você. Mas é só você que pode sair desse estado, da mesma forma que foi você que se colocou nesse estado. Infelizmente, não vai dar para a gente continuar por causa do horário. A gente vai continuar o texto daqui na sexta-feira. Mas o que a gente falou hoje aqui já é muita coisa, muita orientação para a gente conseguir ter a força mental para vencer essas coisas. Usem isso. Senão eu vou ter que ir na cara de cada um aí sacudir os ombros até fazer. Lembrem-se do caderninho, lembrem-se de anotar, cortem cafeína, façam tudo o que eu falei aí, estudem, pesquisem, porque esse é o caminho. Eu vou parar agora a gravação. Depois me lembrem lá no grupo que eu vou mandar para vocês ouvirem isso aqui quantas vezes for necessário até entrar na cabeça de vocês. E eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a vocês voltarem a um estágio de equilíbrio mental. É, como sempre, um prazer ter esses momentos com vocês. Eu, de verdade, acredito muito que palavras são uma fonte inesgotável de magia, como diz Alvo Dumbledore em Harry Potter. E eu espero que a magia dessas palavras tenha enchido a cabeça de vocês de bons ovos de cuco, positivos, que façam vocês verem cada vez melhor a vocês mesmos e que vocês possam perceber que tudo depende de vocês, que vocês podem fazer a vida de vocês serem maravilhosas. E eu tenho certeza que todo mundo que coloca em prática tudo o que eu falei aqui nessa palestra enorme, se colocar direitinho em prática e fizer direitinho o que eu estou falando aqui, vai ter na vida o sucesso como a única possibilidade.